Começamos a semana passada uma série de pregações, né? Gosto muito de pregar em série, que a gente pega um tema da Bíblia, um assunto da Bíblia, e a gente gasta aí algumas semanas falando dele, né? Já há quase 5 anos de igreja, eu sempre busco fazer isso. Nós já tivemos nesse tempo séries que durou um ano inteiro, né? 2 pelo menos que durou um ano inteiro falando do mesmo assunto. Sempre bom lembrar também, né, que tem as pregações no YouTube e também no Spotify. Para quem utiliza, você pode ouvir. Amanhã essa pregação, por exemplo, já vai estar no Spotify, e também a primeira, que foi a semana passada, né? Dessa vez nós estamos numa série na carta de Tito, onde nós estamos pegando a carta de Paulo a Tito no Novo Testamento, e nós vamos passar verso a verso, capítulo a capítulo, e ver o que Deus fala na carta de Tito e como ela se aplica à nossa vida hoje. Então abra comigo a carta de Paulo a Tito, é Novo Testamento, lá no finalzinho da Bíblia. Se você vier de trás para frente na Bíblia, você vai achar mais fácil. Carta de Paulo a Tito. Semana passada eu preguei nos versos 1 a 4, e hoje vai ser os versos 5 a 9. Então Tito, capítulo 1, versos 5 a 9, diz assim: Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Verso 7. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, piedoso, justo, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra, fale aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando mais uma semana através da carta de Paulo a Tito, Pai. Que como nós demos o título, Deus, que o Senhor nos ajude através da Tua palavra, nos corrija, nos ensina, nos exorte, não apenas pessoalmente, mas como igreja, Pai, pois um dos temas da carta de Tito é colocar em ordem as coisas na igreja. Nós sabemos que a Tua igreja, habitação do Senhor, noiva do Senhor, precisa ser organizada. Portanto, que o Senhor, através da Tua palavra, nos ajude a organizar e manter organizada a Tua igreja nos moldes da Tua palavra para a Tua glória. Amém? Vamos lá. Como eu disse, o tema dessa série, que poderia resumir muito bem o tema da carta a Tito, é colocando a igreja em ordem. Porque Paulo escreve a Tito para colocar a igreja em ordem. Nós vamos ver isso agora nos versos 5, né? Só 2 coisas importantes que a gente tratou semana passada. Essa é uma carta que o apóstolo Paulo, um dos apóstolos de Jesus, e quem mais plantou igreja dentre os apóstolos de Jesus foi o apóstolo Paulo, né? Se você tem uma Bíblia de estudos, você pode ver no final dela, provavelmente, um mapa com as cidades onde o apóstolo Paulo viajou. A Bíblia descreve pelo menos 4 grandes viagens missionárias que ele fazia de cidade em cidade. E ele chegava numa cidade onde o evangelho ainda não havia sido pregado, ele pregava, batizava os primeiros discípulos. Depois nós vamos ver, por exemplo, nesses versos, instituía líderes ali, e depois ia para outras cidades pregar para continuar essa obra missionária. E aí ele viajou por muitas cidades. E ele escreve essa carta a Tito, que era um dos seus cooperadores, um dos discípulos, um dos seus líderes, né, um daqueles que trabalhava com ele, porque ele não fazia tudo isso sozinho, né? Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vai vendo uma lista de pessoas, de homens e mulheres, que Paulo contava com eles nessa obra missionária, né? E Tito era um deles. Tito era um dos principais, né? Nós vimos a semana passada que ele chama ele no verso 4 de verdadeiro filho segundo a fé comum.
né? Então, Paulo escreve a Tito, e Tito, nós vamos ver no verso 5, estava numa ilha. Então vamos ler o verso 5 aqui. Paulo diz assim: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Foi por esta causa que te deixei em Creta. Então, como eu estava dizendo, para quem ele está dizendo? Como semana passada nós vimos os versos de 1 a 4, nós sabemos que esse te deixei é Tito, é o jovem Tito, líder da igreja. E aí Paulo diz assim: deixei a você Tito. Tito, como eu disse, era um dos seus líderes, um dos cooperadores, homem de confiança do apóstolo Paulo. Paulo, se você já leu a primeira e segunda carta aos Coríntios, a igreja de Corinto estava passando por grandes problemas, né? A igreja estava passando por um período turbulento, onde havia pecados grotescos no meio dela, e Paulo, de longe, porque ele já não estava em Corinto, ele plantou a igreja em Corinto, mas ele não estava lá mais, Paulo envia Tito para lá. Se a gente lê principalmente a segunda carta, nós vemos que um dos homens de confiança que Paulo mandou para Tito para ajudar a resolver pessoalmente os problemas foi Tito, e nós vemos aqui agora que Paulo deixa Tito na ilha de Creta. Creta era uma ilha. Paulo então envia Tito para a ilha de Creta para também resolver os problemas. Nós vamos ver por essa carta. E 2 Timóteo nos diz que depois da ilha de Creta, Paulo manda Tito para Dalmácia, que era uma outra cidade. Então percebe como que Tito era um homem de confiança. Ajudou a resolver os pepinos de Corinto, agora está ajudando a resolver os pepinos de Creta, e depois desse período, mais ou menos esse intervalo de 5 anos mais ou menos, Corinto eles dizem que foi em 55 depois de Cristo, Creta por volta de 60 depois de Cristo, e o período em que ele escreve a carta para Timóteo, onde ele descreve que enviou Tito para Dalmácia, dizem que foi mais ou menos 65 depois de Cristo. Então tem um intervalo aí de 5 em 5 anos, né? Onde Tito está ajudando Paulo a resolver os problemas da igreja, porque como eu sempre gosto de dizer, igreja saudável não é aquela que não tem problema. Igreja saudável tem problema, mas igreja saudável resolve seus problemas, amém? Então é isso que Paulo e Tito estão fazendo. Paulo chega a ponto de dizer que Tito era um consolo, Tito era um alívio à presença de Tito. Então esse era Tito. Paulo então diz que deixou ele na ilha de Creta. Creta era uma ilha que ainda existe ainda hoje no mar Mediterrâneo, hoje faz parte da Grécia, e essa ilha, de fato, uma ilha, ela é composta por várias cidades. Então, dentro da ilha de Creta tinha várias cidades, nós vamos ver isso nos próximos versos, se você prestou atenção. Paulo cita várias cidades, porque provavelmente Paulo havia plantado uma igreja em cada cidade. E aí agora, no início da igreja, pelo que ele vai dizer que ainda tinha coisas para resolver, eram igrejas novas, né? Assim como a nossa, que tem apenas 5 anos, e aí eu digo do Paulo VI aqui, que nós mudamos para cá. Então uma igreja nova que ainda tinha coisas para serem organizadas, né? O que é normal, né? Mas Paulo envia Tito agora para pôr em ordem essas questões. Então ele vai dizer: foi por esta causa que deixei você, Tito, em Creta. E aí ele diz: para que pusesse em ordem as coisas restantes. Primeiro ponto que eu quero destacar dentro dessa frase do apóstolo Paulo. Ele diz: eu deixei você na ilha de Creta para que pusesse as coisas em ordem, as coisas restantes. Então as igrejas, vou dizer as igrejas porque eram várias cidades na ilha, as igrejas já haviam sido plantadas, e o que nós chamamos de plantação? É chegar numa cidade onde o evangelho não é pregado, é pregar o evangelho, os primeiros convertidos serem batizados, e a partir daí a igreja está instituída e ela precisa agora crescer, né? Então as igrejas haviam sido plantadas, mas ainda havia coisas para serem organizadas na igreja, o que é super normal. Mas Paulo, nós vemos aqui, Paulo deixa Tito lá para colocar em ordem as coisas que faltavam. E a primeira coisa que eu quero destacar é isso: a igreja é e deve ser organizada. Parece uma frase simples, mas eu vou te dizer por que ela é importante hoje. Por que é importante a gente estudar Tito e ver que a igreja era organizada? Porque se Paulo diz: eu deixei você aí para pôr em ordem o que falta, então a igreja ela tem um mínimo de ordem. Amém ou não amém? A igreja tem um mínimo de ordem. E por esse texto,
a ponto de uma das cartas da Bíblia ser uma carta em que Paulo deixa Tito numa ilha para organizar a igreja. Isso já nos diz que a igreja precisa ser organizada. E por que eu digo que esse é um ponto importante? Porque eu não sei o quanto você anda pela internet, ou os seus ciclos, vamos dizer assim, social, o quanto você tem contato com crentes, com cristãos e não cristãos, mas existe um movimento recente agora, não tem muitos anos, mas dos anos 2000 para cá, tem crescido um movimento que é chamado de desigrejados. Quem são esses os desigrejados? São pessoas que não acreditam mais na igreja organizada ou na igreja institucional. É um grupo de pessoas que já estiveram dentro de igrejas e agora eles saíram da igreja. E de quem que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo daqueles que abandonaram a fé e não creem mais em Jesus. Eu estou falando daqueles que dizem, eu continuo crendo em Jesus, mas eu não acredito mais em igreja. Mas eu não congrego mais em igreja. Eu não acho que é certo, porque Jesus nunca criou placa de igreja. Jesus nunca quis uma igreja institucionalizada. Jesus nunca quis uma igreja com CNPJ, uma igreja nesse formato que nós temos hoje. Não sei se você já ouviu isso, ou já foi tentado a pensar dessa forma. E esse é um movimento que vem crescido. Dizem até que pesquisas apontam que... Eu não acredito que já passou, mas que o número de desigrejados, daqueles que se consideram cristãos, mas não fazem mais parte de nenhuma igreja organizada, já está quase se equiparando ao número daqueles que fazem parte da igreja organizada. E por que eu digo que esse texto confronta esse pensamento? Porque Paulo está dizendo para Tito organizar as coisas da igreja. Então isso nos aponta que desde o início da igreja, a igreja era organizada. Tudo bem, você pode dizer, Lucas, mas com certeza naquela época não tinha CNPJ. Óbvio que não tinha CNPJ e hoje as igrejas têm. Nossa igreja tem um CNPJ. Só que essa questão do CNPJ, eu sempre gosto de dizer, confie mais numa igreja que tem CNPJ do que numa que não tem. Não sei se você já ouviu isso. Por quê? Porque deixa eu te dizer, para a igreja funcionar, a igreja, de certa forma, ela presta conta para o governo. Como que você pode garantir que nós não lavamos dinheiro aqui? Uma das formas é a igreja tendo CNPJ. Porque uma igreja que tem CNPJ, ela tem o mínimo de fiscalização do governo. Então, se houver vamos dizer assim, uma quantidade excessiva de dinheiro que entra e sai, muito provavelmente o governo observa aquilo e ele consegue vir fiscalizar. Então o que eu digo, até mesmo o CNPJ, que é algo moderno hoje, é importante e se encaixa nessa questão de organizar a igreja. Porque isso significa que há no mínimo uma prestação de contas da igreja. Isso significa que se você é membro da igreja, e aí eu falo pela nossa, se você é membro da igreja, membro mesmo, você pode a qualquer momento querer prestação de contas do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, você pode fazer perfeitamente isso. Então, a igreja ela tem um mínimo de organização e ela deve ter um mínimo de organização. Porque nós vemos por Tito que a igreja ela era organizada. Então, esse movimento ele é enganoso e é até mesmo antibíblico. Porque a igreja, desde o seu princípio, ela era organizada. E aí Paulo diz assim, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Se você lê as cartas do Novo Testamento, você vai ver que a maioria das cartas do Novo Testamento são os apóstolos organizando a igreja, pondo em ordem a igreja, e vários aspectos da igreja. Portanto, a igreja ela é e deve ser organizada. E aí ele diz, colocasse em ordem as coisas restantes. Isso significa que uma igreja ela pode muito bem começar sem que tudo ainda esteja organizado. Amém? A igreja pode começar sem que ainda tudo esteja organizado. Porque esse processo de organizar a igreja é um processo. Leva tempo também. Nós, especialmente agora, nessa nova etapa, vindo aqui para o bairro, tendo nos unido a Metodista Wesleyana, estamos colocando em ordem
várias coisas que nós ainda não tínhamos organizado, amém? Então é super natural, é normal a igreja começar de uma forma e aos poucos ela ir organizando tudo aquilo que precisa ser organizado. Mas como eu disse, o que ela precisa é colocar em ordem, amém? Não podemos também completar 10, 15 anos de igreja e ainda não ter colocado o mínimo de ordem na igreja. Então a igreja precisava ser organizada. Então duas coisas, a igreja ela pode ter coisas ainda a ser organizadas, isso não a faz menos igreja. Em segundo lugar, ela precisa ser organizada. Amém? Por isso que eu digo, a igreja pode começar ali com poucas coisas, como nós começamos, mas aos poucos, à medida que o Senhor vai trazendo pessoas, que vai ajudando na organização da igreja, nós precisamos colocar a igreja em ordem. Uma outra coisa que eu quero destacar, para que a gente entenda essa carta de Tito, é o movimento do ministério do apóstolo Paulo. Atos capítulo 14, verso 21 a 23, diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Esses versos de Atos dos Apóstolos, e Atos dos Apóstolos é o livro da Bíblia que mostra esse começo de ministério do apóstolo Paulo, onde mostra ele indo daqui para lá, de lá para cá, voltando de lá para cá e tudo mais. Esses versos resumem o que é Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 8, onde Atos foca muito no ministério do apóstolo Paulo. E por esses versos nós vemos o movimento do ministério do apóstolo Paulo. Ele chegava numa cidade onde o evangelho ainda não havia sido pregado, pregava o evangelho ali, fazia muitos discípulos, batizava esses discípulos, e depois não só, aí nós vamos ver pelo verso 23, ele promovia a eleição de presbíteros, que eram os pastores, e aqui deixa eu adiantar algo, na Bíblia, presbítero, pastor e bispo é a mesma coisa, amém? Na Bíblia, pastor, presbítero e bispo é a mesma pessoa, é a mesma função. Palavras diferentes para se referir à mesma pessoa. Então ele elegia, ele escolhia pastores, líderes das igrejas e ia para outro lugar. Só que os versos, se você prestou atenção, também diz que ele voltava nas cidades onde a igreja já havia sido plantada. Para quê? Fortalecer o ânimo dos discípulos, encorajá-los a permanecer firme na fé, deixando claro para ele que a vida cristã tem muitas tribulações e que é por meio das tribulações que a gente alcança a vida eterna. Então ele fazia esse movimento, chegava numa igreja onde não tinha evangelho, pregava o evangelho, convertia as primeiras pessoas, batizava elas, formava um líder e ia para outra cidade. E aí o mesmo ciclo se repetia, mas ele também constantemente voltava nas cidades, para quê? Para encorajar não só os membros da igreja, como os líderes também. Tanto que as cartas de Timóteo é Paulo dando um encorajamento a Timóteo, que estava passando por grandes problemas na cidade de Éfeso. Então Paulo fazia esse movimento. E isso é importante para você entender essa carta de Tito. Ele havia provavelmente plantado as igrejas na ilha de Creta, já tinha ido para outro lugar, o nome da cidade é Nicópolis, e agora ele tinha mandado uma carta e tinha mandado Tito, na verdade tinha deixado Tito na ilha de Creta para quê? Para eleger os líderes, os pastores, e pôr em ordem o restante. E nós vemos pelo resto do Novo Testamento que Tito não ficou lá, mas depois ele foi enviado para Dalmácia. Então esse era o movimento do ministério do apóstolo Paulo, e aqui também deve ser o nosso movimento. Por isso que talvez você não entenda, essas igrejas que abrem igreja, né? Já tem uma igreja num lugar, aí vai abrir em outro, aí vai em outra cidade. Irmãos, esse é o movimento que a Bíblia institui, não só do apóstolo Paulo, mas para todos os pastores, líderes da igreja, para toda a igreja de Jesus. Amém? Agora, na cidade, nós temos duas metodistas wesleyanas. A central, lá no antigo Clube Carijós, do lado da prefeitura. Nós temos agora no bairro Paulo VI. Hoje está tendo o segundo culto na cidade de Ouro Branco, né, que também foi inaugurada. Então assim vai, porque esse é o movimento da igreja.
A igreja precisa fazer isso. Ela precisa chegar onde o evangelho ainda não chegou. Ela precisa ser organizada onde ainda não foi organizada. Quem me entende, me acena, por favor. E aí ele continua dizendo, e aqui é o ponto importante desta manhã. Verso 5 novamente. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Aí ele diz, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Primeira coisa, colocasse em ordem o resto das coisas, e aí Paulo faz um destaque. Uma das coisas que restava organizar nas igrejas da ilha de Creta, você observou ele falando, bem como em cada cidade, uma das coisas era, ele diz, constituísse presbítero, novamente, porque a repetição é o segredo do aprendizado. Presbítero, bispo e pastor é a mesma coisa. Então Paulo faz um destaque, e você vai ver a importância disso. Paulo destaca uma das coisas, e aí, se ele faz o destaque, era uma das mais importantes. E nós é muito fácil entender porque é uma das mais importantes. Paulo diz, uma das coisas que você precisa organizar é constituir, é eleger presbíteros, é eleger pastores, é definir os pastores, os líderes da igreja. Por quê? Uma igreja organizada, ou toda instituição organizada, precisa de um líder. Vamos dizer assim, uma instituição, uma organização que não possui um líder é uma anarquia. Não tem um líder, não tem um cabeça, certo? Então a igreja, ela tem líder, ela tem o seu líder. Quem são os líderes da igreja? São os pastores. E aqui Paulo está dizendo que uma das coisas que faltava e que precisava urgentemente ser organizada era a eleição de presbítero. Era a constituição de presbíteros. Em Atos capítulo 14 e 23, nós lemos que naquele movimento de plantar a igreja, voltar e fortalecer, o verso 23 diz que promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. Atos 20, 17 nos diz, o capítulo 20 de Atos, que Paulo depois, quando estava se despedindo da igreja de Éfeso, ele chama especialmente os presbíteros da igreja para se encontrar com ele, para despedir deles, para encarregar eles da liderança da igreja, porque ele estava partindo para Jerusalém e o Espírito Santo já havia dito para ele que ele não voltaria mais na cidade de Éfeso. Efésios capítulo 4, verso 11, o mesmo apóstolo Paulo diz assim, Jesus mesmo constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, que são os cristãos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Na introdução da carta aos Filipenses, Paulo saúda especialmente os bispos e os diáconos, os pastores e os diáconos da igreja. No Novo Testamento, todas as igrejas tinham presbíteros, tinham pastores, tinham diáconos, que eram os líderes da igreja. E as que não tinham ainda, a exemplo da ilha de Creta, Paulo diz, constitui os presbíteros. Por que eu estou enfatizando isso? Além de óbvio, está no texto. Porque também existe um movimento que é juntamente com aquele movimento anti-igreja organizada que eu disse para vocês, também existe um outro movimento, e normalmente é as mesmas pessoas, é o mesmo grupo, que também hoje se diz contra pastores. Tem um grupo de pessoas hoje em dia que acredita que a igreja não tinha que ter pastor. Existe, eu não sei se você sabia, inclusive na nossa cidade existe uma denominação de igreja que se você fizer uma visita lá e perguntar para eles quem é o pastor, eles meio que talvez vão dar uma risadinha, porque a igreja deles não tem um pastor, não tem um líder. Por exemplo, quem é o líder, o pastor líder dessa igreja, o principal? Basicamente sou eu. Amém? Da central, quem é? Pastor Jefferson. Se você for nessa denominação, e tem várias outras, mas é que eu conheço na nossa cidade tem uma só, se você for nessa denominação, eles não vão te dizer quem é o pastor, porque eles acreditam que não tem mais essa de ter um pastor, de ter fulano que é o líder da igreja. Eles acreditam que
Eles acreditam na organização básica da igreja, mas não acreditam na constituição de pastores. Mas você vai encontrar grupos de pessoas que não acreditam em nenhum dos dois. A igreja não tinha que ser organizada, não tinha que ter placa, não tinha que ter nome, não tinha nem que se reunir, como a gente está se reunindo aqui aos domingos, num galpão. Tinha que ser natural. Se eu quero encontrar um cristão, eu vou na casa dele, ele vem na minha casa, e falou de pastor com eles, aí é que eles arrepiam todo e falam, não, isso daí não é bíblico. Deixa eu dizer, também é um movimento enganoso. Porque, irmãos, vamos lá. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia. É impossível ler a Bíblia de forma direita e honesta e não ver que a igreja era organizada e que tinha pastores. Inclusive, Paulo destaca que pastores, apóstolos, aqueles que exercem liderança na igreja, foi constituído por Deus, pelo próprio Jesus. Então, a ideia de ter um pastor líder da igreja é de Jesus. Amém? De Jesus. Não é uma ideia que a igreja do século 21, que essas igrejas que só quer dinheiro inventou. Não. Leia a Bíblia de forma honesta, leia direito, leia ela toda, especialmente o Novo Testamento. Você vai ver que a igreja era organizada e que a igreja tinha uma das principais, vamos dizer assim, coisas na sua organização, a constituição de presbíteros. A constituição de pastores, a constituição daqueles que iriam ser os cabeças, os líderes da igreja. Quem me entende nessa manhã, acena para mim saber que você não está dormindo. Eu preciso fazer isso agora porque é culto de manhã, né? Ainda está pegando o ritmo e tal. Então, a igreja sempre foi organizada desde o seu princípio. E a igreja sempre teve líderes. Sempre teve pastores que pastoreavam, que lideravam a igreja. Portanto, esse movimento que também prega contra não só a organização da igreja, mas a instituição, a constituição de pastores, de líderes, daqueles que reconhecidamente são na igreja local os líderes da igreja, também é enganoso, também é falso. Porque biblicamente é impossível, irmãos, é impossível você ler a Bíblia e ser contra a organização da igreja e a constituição de pastores e de líderes. Portanto, isso é indiscutível. Agora, o que é discutível nos nossos dias? É o restante da passagem. Continua lendo comigo. Nós estamos no verso 5. Vou ler de novo para você entender o encaixe da passagem. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade fizesse o quê? Constituísse presbíteros. Aí ele acrescenta, conforme prescrevia você. E olha na sua Bíblia se tem 2 pontos, depois do conforme eu prescrevi. Ou conforme orientei, 2 pontos. E aí ele começa. Alguém que seja irrepreensível. Por enquanto aí. Constituísse presbíteros em cada igreja, em cada cidade, conforme prescrevi. Ou seja, Paulo, nós vamos ver aqui agora, Paulo deu orientações para Tito a respeito de como esses pastores deveriam ser constituídos. Em Atos capítulo 14, o verso que eu li, usa a palavra eleição, ou seja, escolha. Nós escolhemos o prefeito da cidade, os vereadores da cidade recentemente, os Estados Unidos acabou de escolher o novo presidente, na igreja também há uma escolha. Portanto, não entenda esse ato de escolher quem vai ser o pastor presidente em igrejas como ato também, isso é política entrando na igreja. Não. A palavra que a Bíblia usa desde o princípio é eleição mesmo, é escolha. É dentre todos os homens fiéis, dentre todas as, vamos dizer assim, opções que podemos ter, eleja. Então é uma eleição. Agora Paulo acrescenta o detalhe, conforme eu prescrevi. E aí ele vai dar agora uma lista da prescrição daqueles que deveriam ser constituídos pastores, deveriam ter. Paulo vai dar agora os famosos requisitos pastorais. Eu pensei em dar o tema da mensagem hoje como requisitos pastorais. Mas para englobar tudo que eu vou falar, o tema é pastores íntegros constituídos. Pastores íntegros constituídos. Falei sobre a constituição, que é bíblica, mas agora eu vou especificar essa parte do íntegros. Por quê? Porque Paulo dá uma prescrição. Paulo dá uma, vamos dizer assim, uma regra.
Eu não sei se você é do RH ou é chefe de alguma forma na sua empresa, mas quando vai ser alguém promovido ou vai escolher funcionários, tem ali um perfil, certo? Quando vagas de emprego são divulgadas, tem lá o que se espera daqueles candidatos, sim ou não? Se você não tem aqueles requisitos básicos, deixa eu te dizer, nem coloca o seu nome para escolha, nem coloca o seu nome na vaga, porque se você não preenche os requisitos mínimos, normalmente não tem vaga, não tem. Paulo vai dizer agora que para a constituição de pastores existem requisitos mínimos, requisitos básicos. E ele vai dizer, inclusive, requisitos indispensáveis. Olha o que ele diz. Conforme eu prescrevi. A primeira frase dele é alguém que seja irrepreensível. Ele vai repetir no verso 7 de novo essa palavra irrepreensível, que deixa eu dizer para vocês, essa palavra basicamente resume todos os outros detalhes que ele vai dar aqui. Para ser constituído presbítero ou pastor, a pessoa precisa ser irrepreensível. Palavra forte, não é? Pelo menos deveríamos entendê-la como forte. O que significa a palavra irrepreensível? Alguém que não dá margem para repreensão. Alguém que não dá margem para correção. Alguém que não dá margem para censura. Poderíamos usar também a palavra exemplar, que normalmente nós usamos para se referir a alguém que é basicamente exemplo em tudo, sim ou não? Paulo está dizendo que os presbíteros deveriam ser pessoas irrepreensíveis. Pessoas que são marcadas por a sua vida, o todo da sua vida, e nós vamos ver os detalhes, o todo da sua vida ser irrepreensível. Não dá margem para repreensão, não dá margem para censura. E aqui é o que eu vou dizer para você. É óbvio que não se trata de perfeição. Amém? Ninguém vai ser perfeito, nem pastores, nem os membros da igreja. Não se trata de perfeição. Mas, irmãos, vamos lá. Nós sabemos a diferença entre ser perfeito e ser, vou usar um termo bem grosso aqui, e ser o diabo. Amém? Nós sabemos muito bem o equilíbrio entre você não ser perfeito, porque perfeito é só Jesus, como diz o nosso clichê que é verdadeiro, e também você não ser, como nós vamos ver na carta de Paulo, um devasso, ser um demônio em pessoa, ser alguém que não é exemplo em nada. Amém? E aqui é que entra, eu já vou adiantar esse argumento, e é aqui que entra a discussão nos nossos dias. Porque, como eu disse, existe um movimento que questiona a constituição de pastores. Isso é indiscutível, tem que ter. Amém? Tem que ter. Para a igreja manter ordem, tem que ter. Agora, o que nós devemos sim questionar, conversar, discutir hoje em dia? É que, hoje em dia, de fato, e isso é verdade, eu concordo com os críticos, existem igrejas que constituem pastores, que nessa lista que Paulo vai dar aqui, não passa nem com a nota mínima. Você entendeu? Ao mínimo vou passar, quanto é? 60%. Tem gente que não passa com a nota mínima. Tem gente que não tiraria 10% na prova e são pastores. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Pastores que nós sabemos que vamos dizer assim, né? Enfim, eu estou tentando usar uma palavra educada aqui, né? Mas eu não sei se você tem Instagram. Eu nem devia te recomendar essa página, mas tem uma página no Instagram que o nome é O Fuxico Gospel. Quem já viu essa página? O Fuxico Gospel. O que é essa página? Essa página é de um irmão que... O que ele usa esse perfil no Instagram? Basicamente para colocar lá os podres dos pastores e dos líderes de igreja. Então, sai a notícia de que o pastor fulano de tal foi acusado de adultério. Ele vai lá e posta naquilo lá, e aí o Brasil inteiro fica sabendo, porque já é uma página que o Brasil inteiro acompanha. Tem muitos pastores que descem a lenha nesse irmão que é dono da página e nessa página, chamando de simplesmente fofoca gospel. De certa forma, irmãos, é um pouco de fofoca sim. Amém? É um pouco de fofoca. Mas deixa eu dizer, Lucas, eu faço uma seguinte leitura. Nós precisamos hoje em dia de uma página como essa. Sabe por quê?
Porque você não tem noção do tanto de pessoas que pensa 2 vezes em fazer um trem errado com medo de sair na página do Fuxico Gospel. Porque eles marcam em cima mesmo. Eu não sei como que eles conseguem. Eles ficam atentos a tudo que acontece em todas as denominações. E vocês não têm noção do tanto de gente, de principalmente esses evangélicos, pastores, principalmente liderança, que faz parte da política ou lidera a igreja, o tanto que eles se tornaram mais, vamos dizer assim, cuidadosos na hora de fazer as palhaçadas que eles fazem, porque ficam com medo de que o Fuxico Gospel vai descobrir e vai lançar lá. Então deixa eu dizer para você, num tempo em que os escândalos com líderes de igreja têm sido infelizmente abundantes, se no mínimo uma página, se a Bíblia, se ler Tito capítulo 1 não faz eles terem temor de Deus pela forma como eles vivem, que Deus então use o Fuxico Gospel para botar medo nessa galera. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou saindo do tema. O ponto é, o que nós devemos discutir hoje em dia é os requisitos que as igrejas, de modo geral, estão fazendo na hora de constituir pastores. Amém? Pastores que já estão no 3º, 4º casamento, pastores que estão casados, mas vivem em adultério, e não é segredo para ninguém, nós temos casos assim na nossa cidade, infelizmente. Então vamos lá, nós não temos que discutir constituição de pastores, é bíblico. Quem me entendeu diz amém. O que nós temos que discutir, e a Bíblia nessa passagem especialmente nos dá vazão para isso, é questionar sim as nossas igrejas, e questionar as igrejas de modo geral, que critério eles têm usado para constituir os pastores. E aí vamos aos critérios. Basicamente aquele que Paulo resume tudo, irrepreensível. Quantos pastores são repreensíveis e estão liderando a igreja? Mas Paulo continua dizendo, olha o próximo requisito. Irrepreensível, marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. O pastor tem que ser marido de uma só mulher. E aqui tem uma discussão se todo pastor tinha que ser casado, ou se pode ter pastor solteiro. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, amém? O ponto é, Paulo diz, o pastor irrepreensível, qual que é uma das coisas irrepreensíveis que ele deve ter na sua vida? Marido de uma só mulher. Ou seja, o pastor não pode ser um adúltero, conhecidamente um adúltero, ele pode até cometer adultério, desde que a gente não descubra. Porque se a gente descobrir, ele já está desqualificado para o ministério. E ele tem que ser retirado da sua função. Quantos entendem? Marido de uma só mulher. Então ele não pode ser um adúltero. Ele não pode ser uma pessoa adúltera. Ele não pode ser casado e ser um garanhão na igreja. Ele não pode fazer fila na igreja. Nem fora dela. Amém? Agora, dentro do argumento daqueles que acreditam que o pastor também pode ser solteiro, se é um pastor, Lucas, e os pastores solteiros? Conheço vários pastores que são solteiros. Eu comecei a pastorear e eu ainda era solteiro. Como que esse argumento se encaixa? Se ele é solteiro, o que significa marido de uma só mulher para ele? Ele deve guardar-se numa vida santa até ter a sua única mulher. Ele não pode ser o pegão da igreja, de pegar todas as membros da igreja para depois casar. Ele tem que ter uma vida de santidade, uma vida de celibato. Ele tem que guardar não só sua virgindade, né, na sua virgindade mais íntima, como também não pode sair beijando todas por aí. Quantos me entendem, diz amém. Então, marido de uma só mulher, requisito do apóstolo Paulo para os pastores. Paulo continua dizendo aos casados que tenha filhos crentes que não sejam acusados de devassidão e nem insubordinados. A igreja tem que olhar para a família do pastor também, ou daqueles que querem ser pastor. Como que é a família dele? Os filhos dele são crentes? E aqui também há uma discussão se todo filho de pastor tinha que ser crente e tudo mais. Então se o filho do pastor não se converte, ele está desqualificado? Também há uma discussão, mas eu acredito que não é propriamente isso. O ponto é, os estudiosos que eu acompanho, eles seguem o seguinte raciocínio. Se o pastor tem filhos e os filhos ainda moram com ele, então eles têm que ser pessoas que no mínimo têm o temor de Deus, que no mínimo se comportem na igreja. E aqui, a melhor história bíblica que ilustra esse ponto para mim é a história de Eli no Antigo Testamento. Quantos conhecem? 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, o líder de Israel era o sacerdote Eli,
E Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Então, para a gente entender, Eli era a espécie ali do pastor da igreja. E tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E se você lesse 1 Samuel capítulo 2, você vai ver que Ofni e Finéias geravam muita fofoca na igreja. Porque não tinha igreja na época, mas só para você entender. Por que eles geravam fofoca? Porque a Bíblia chama eles de filhos do diabo. Leia lá 1 Samuel capítulo, filhos do diabo. Por quê? Porque eles eram devassos. Eles ficavam com mulheres na porta da igreja. E todo mundo sabia, não era segredo para ninguém. Eles ajudavam na igreja, eles recolhiam as ofertas. E eles pegavam a melhor parte das ofertas para eles. E o povo inteiro sabia, o povo inteiro questionava a atitude deles. E vou resumir todo o capítulo. E a Bíblia diz que Deus, no fim da vida de Eli, Deus repreende Eli. Por quê? Porque Deus diz assim para Eli, aí uma frase que a gente conhece e não sabe o contexto. Deus diz assim para Eli, aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam, serão desprezados. Os evangélicos conhecem bem essa frase. E qual que é o contexto dela? Deus dizendo para Eli. E qual que é o contexto? Se você ler o capítulo 2, Eli até em algum momento fala com os filhos deles. O que vocês fazem não é certo. Todo mundo fica falando, meus filhos. Toma jeito, de certa forma, você pode ler o capítulo. Mas o que dá a entender é que no fim da vida Deus corrige Eli e inclusive fala para Eli, nem você, nem ninguém dos seus filhos mais vai ser líder na nação de Israel. Eu tinha prometido que os seus descendentes seriam líderes, mas eu estou voltando atrás. Ninguém mais da sua família, e morre no mesmo dia os 2 filhos dele na guerra, e quando ele recebe a notícia, ele também morre ao receber a notícia. Então qual que é o contexto, irmãos? Dessa história trágica, a arca da aliança é levada pelos inimigos. Qual que é o contexto? O contexto é um líder do povo que tinha filhos devassos. Paulo diz que o pastor ele tem que ter filhos crentes, filhos que tenham temor de Deus, que não sejam acusados de devassidão e nem sejam insubordinados. Ou seja, enquanto Nicolas morar na minha casa, o Nicolas tem que ser reconhecidamente pela igreja alguém que tem no mínimo um temor de Deus, que não faça bagunça morando comigo e que não seja desobediente. E que se ele quiser viver uma vida assim futuramente, ele vai ter que sair de casa. Porque na minha casa eu não posso aceitar. A Bíblia me diz que eu não posso aceitar. Quantos estão me entendendo? Só que aqui, entenda, Paulo está prescrevendo isso antes de eleger o pastor. Ou seja, essa é uma análise que a igreja tem que fazer na vida do candidato a pastor, antes dele ser constituído, e também continuar fazendo o quê? Mantendo ali. Eu não sei se você sabe, mas existe um senso comum na igreja que os filhos dos pastores é os piores. Não só desde pequeno na bagunça, né? Mas os filhos do pastor pegam as meninas tudo, por que os outros jovens não podem? Eu não sei o tanto que você conhece de igreja evangélica, mas infelizmente tem isso. Irmãos, não pode. Se você congrega numa igreja onde literalmente, não estou falando da idade menor não, mas se juventude para cima, o filho do pastor é o pior, você tem que chamar o pastor para conversar. Você tem que reunir a liderança da igreja porque as coisas não podem ficar assim. Paulo continua dizendo, porque é inadmissível que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. Paulo usa a palavra indispensável, ou seja, irmãos, Paulo não dá margem para meio termo. Amém? Paulo não dá margem para meio termo. Ou o pastor é irrepreensível, ou ele não pode ser pastor. Vou repetir de novo, e essa é uma pregação contra mim mesmo. Paulo não dá margem para meio termo. Ou o pastor é irrepreensível, ou ele não deve ser pastor. Não deve ser nem eleito, ou deve ser destituído do seu cargo. Ele não precisa ser descartado da igreja. Ele precisa passar por um processo de quê? De disciplina. E se o pastor não está disposto a, em caso de cair, vamos dizer assim, algum desses requisitos, passar por disciplina, então aí sim ele tem que ser destituído permanentemente do ministério. Tem um pastor que é famosíssimo nos Estados Unidos, pelo menos uma vez por ano ele vinha numa conferência numa das igrejas aqui no Brasil, e agora recentemente
pelo menos um mês atrás, o ministério ao qual ele fazia parte lançou uma nota dizendo que ele está agora permanentemente desqualificado do ministério. E alguns acreditam que é caso de adultério. Mas olha o termo que a igreja usou: permanentemente desqualificado. Ou seja, não tem muitos detalhes, mas o pessoal acredita que para o ministério já achar uma nota de permanentemente é porque já tentaram tratar o caso, já tentaram disciplinar e não foi possível a disciplina. Portanto, o aval, vamos dizer assim, né? O resultado final é permanentemente desqualificado. E nós temos que nos acostumar a lidar com isso na igreja. Mas vamos continuar. Paulo diz, não arrogante. Não arrogante. Ou seja, o arrogante é aquela pessoa orgulhosa, normalmente não trata os outros direito, se acha superior aos outros, né? A pessoa arrogante. Paulo diz que o pastor não pode ser arrogante. Não pode ser aquela pessoa que, vamos dizer assim, se acha o tal. Porque, de certa forma, o natural é que o pastor na igreja talvez seja o que tenha mais conhecimento bíblico. Talvez seja o que mais entende das coisas. Mas isso não pode tornar ele arrogante. E esse é um requisito que Paulo dá para a pessoa ser pastor. Agora, os demais eu vou pontuar bem mais rápido, por causa do tempo e porque daria para falar muito tempo em cada um. Paulo continua dizendo, alguém que não se irrita facilmente, ou seja, o famoso estopim curto, né? Pavio curto. Paulo está dizendo que o pastor não pode ser pavio curto. Paulo está dizendo que o pastor não pode se irritar facilmente. Sabe aquela pessoa que você falou tem aquele meme, né? Falou com ele, a pessoa já está, é o nervosinho, né? Paulo está dizendo que o pastor, aquele que quer ser pastor, não pode ter estopim curto. Provérbios capítulo 14, verso 17 diz assim, quem logo se irrita comete loucuras. Provérbios 15, 18 diz assim, quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma conflitos. É da natureza do pastorado lidar com pessoas, lidar com conflitos. Pastor tem que ser o mediador na maioria das vezes. Pastor tem que ser aquele que chega duas pessoas quase arrancando um pedaço uma da outra, ele tem que ser o apaziguador. Agora imagina se ele for aquele que se irrita facilmente. O pastor tem que estar preparado para, numa igreja saudável, os membros, ou um membro, ou alguns membros chegar perto dele e questionar as coisas da igreja. Vocês têm total liberdade. Chama no privado, chama no zap, questiona. Não tem coragem de falar olhando na minha cara? Manda no zap, então. Fica à vontade, mas questione. Agora, o pastor tem que estar preparado para isso. E ele não pode, por mais, vamos dizer assim, por mais que o que a pessoa diga seja algo que para ele talvez seja, não, mas não faz sentido, ele não pode se irritar facilmente. Porque ele tem que ser a pessoa que mantém o quê? Mantém a calma, que apazigua. Porque Provérbios diz que se ele se irrita facilmente, ele gera discórdia e ele faz loucura. Ele toma uma decisão que talvez para a igreja vai ser pior do que a primeira situação que ele foi questionado por isso. Como que você vai apaziguar dois irmãos que estão quase arrancando um pedaço um do outro se você também se irrita facilmente? Amém? Então o pastor, ele não pode se irritar facilmente. Não pode ser apegado ao vinho. Não pode ser apegado ao vinho. Ou seja, o pastor não pode ser o beberrão. O pastor não pode ser alcoólatra. O pastor não pode ser dominado pelo álcool, pelo vinho. Ele não pode. Aí você vai dizer, Lucas, mas o pastor não devia nem beber. Depois nós conversamos sobre isso. Mas a Bíblia está dizendo que ele não pode ser apegado, ele não pode ser agarrado ao vinho. Irmãos, eu gosto de ser bem honesto. Então, assim, a Bíblia não proíbe beber. E vamos conversar sobre isso se você acha o contrário. Mas, o que a Bíblia diz é que, especialmente o pastor, ele não pode ser apegado ao vinho, ele não pode ser um beberrão. Ele não pode ser um alcoólatra, ele não pode ser alguém dominado pela bebida. Sabe aquela pessoa que bebe todos os dias? Uma vez uma pessoa me falou assim, Lucas, pega a calculadora no seu celular. Eu peguei. Ele falou assim, tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. Vezes 31.
Na época foi 1.100. Na época o salário mínimo era 1.100. Ou seja, foi uns anos atrás. Eu falei, o que tem nesse 1.100 aqui? Ele falou assim, isso é o que eu gasto com cerveja e cigarro por mês. Essa pessoa falou comigo que na época ela gastava um salário mínimo por mês em cigarro e bebida. Irmãos, tem gente que sobrevive com um salário mínimo. Tem gente que cuida de 3, 4, 5 filhos com um salário mínimo. Tem pai de família que é o salário mínimo dele que sustenta toda a sua família. E essa pessoa gasta um salário mínimo por mês com bebida e cigarro. Paulo está dizendo que o pastor não pode ser assim. O pastor não pode ser assim. Ele não pode ser apegado ao vinho, ele não pode ser dominado pelo vinho. Ele não pode ser beberrão. Provérbios 31, verso 4 diz assim: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Provérbios é um contexto onde que havia reis sobre Israel, e aqui em Provérbios 31 é uma mãe aconselhando o filho que era rei. Olha a mãe aconselhando o filho, ô meu filho Lemuel, não é próprio, ou seja, não é algo que os reis deveriam fazer, beber vinho ou se apegar a bebida forte. Por quê? Porque quando eles bebem, eles perdem o juízo e corrompem o direito dos aflitos. Nós sabemos que o pior da bebida é que ela tira o nosso juízo. A lei dos homens, por exemplo, para você beber e dirigir, é lei o quê? É lei seca, é 0. Por quê? Porque para a lei dos homens, meio copo americano que você beber, para a polícia, se ela te pegar, você pode dizer, mas foi só meio copo americano. O bafômetro vai pegar e você vai ser preso e você vai ganhar uma multa, porque para a lei dos homens, meio copo americano de qualquer bebida alcoólica já é suficiente para a lei dos homens considerar que você pode perder o seu juízo e não ter ele no seu lugar. E aí, se é uma desgraça você pegar um carro, se é uma desgraça dirigir um carro, imagina você pastorear uma igreja, lidar com pessoas, sendo uma pessoa que se deixa dominar pelo vinho. Quem me entende? Mas continua dizendo, não violento. A Bíblia também ela gosta bem de ser óbvio, ou seja, o pastor também não pode ser aquele cara que comete violência, seja física ou em palavras, tá, irmãos? Palavras também, a gente comete violência em palavras, e o pastor não pode. Não pode ser ganancioso ou cobiçoso de torpe ganância, diz outras traduções, ou seja, o pastor não pode ser aquele cara que ama o dinheiro. O pastor não pode ser aquele cara que faz tudo por dinheiro, porque senão o ministério também vai ser por dinheiro. Amém? Vai ser por dinheiro. É bíblico que o pastor receba um salário da igreja. É bíblico, em outros momentos eu te mostro, Paulo escreve isso a Timóteo, é bíblico que o pastor que pastoreia bem receba até mesmo um salário dobrado. Te mostro depois na carta a Timóteo. Mas não é bíblico que o pastor seja o cara que ama o dinheiro. Que o pastor seja o cara que tome decisões apenas pelo dinheiro. Que o pastor seja o cara que, no final do culto, vai lá para trás contar as ofertas. Graças a Deus nós conseguimos agora desvincular isso e nós temos um tesoureiro que é o Gabriel. Até esquecemos aqui de anunciar para toda a igreja, né? Mas fica aqui esse informal, depois a gente faz a formalização. Ainda temos que receber os outros membros. Fecha parênteses. Então o pastor não pode ser aquele cara, como a gente já viu vídeos no Brasil de pastor que no fim do culto está lá com aquele olhar diabólico contando dinheiro. Ele não pode. Ele não pode. Amém? Não pode. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, ou seja, o pastor deve ser alguém que inclusive está disposto a receber pessoas na sua casa. Hospitaleiro é aquele cara que recebe pessoas, seja para visitas e até mesmo como parte do cuidado. Eu e a Jennifer, uns anos atrás, nós recebemos um casal, ficaram uma semana na nossa casa, que a gente estava tentando ajudar eles a restaurar o casamento deles. Por fim das contas, já tinha muitos anos que eles estavam separados, não deu certo, mas o ponto é que isso é uma das ilustrações. O pastor precisa ser alguém hospitaleiro. Ele não pode ser aquela pessoa que fala assim, não, na minha casa eu não recebo ninguém. Eu já ouvi isso de pastor. Se a pessoa quiser conversar comigo, vai conversar comigo na igreja, porque lá em casa eu não recebo. A Bíblia está dizendo que o pastor deve ser hospitaleiro. Ele deve estar disposto a receber as pessoas na sua casa. Continua dizendo, amigo do bem, ou seja, a pessoa que
é constante na prática do bem. Atos capítulo 10, verso 38, diz que Jesus andou por toda a parte fazendo o bem. Ele tem que ser uma pessoa conhecida por também fazer o bem, por também querer o bem do próximo e dos outros. Sensato, ou seja, sóbrio, moderado, equilibrado, prudente. Ele não pode ser uma pessoa, qual que é o termo aqui que pode contradizer sensato aqui no sentido dela? A pessoa precipitada, sabe aquela pessoa que toma decisões rápidas, precipitadas, do tipo assim, um membro da igreja chega na frente dele e conta a versão de uma história que envolve alguém da igreja, ele já toma a decisão baseada naquela versão. O pastor, de certa forma, ele tem que ter cautela, ele tem que ser sensato, ele tem que falar assim, eu ouvi a sua versão, agora eu vou chamar fulano para ouvir a versão dele. Amém? E ainda, se possível, chamar um terceiro que talvez conheça a história para bater as versões ali, porque ele precisa ser sensato, ele precisa ser prudente, ele precisa ser equilibrado. Ele deve ser justo, ou seja, amar a justiça em tudo na sua vida, fazer as coisas de forma justa. Ele deve ser piedoso, que nessa carta a Tito essa palavra é muito importante, que significa a pessoa santa, a pessoa praticante da palavra. Nós vamos ver mais dessa palavra nos próximos dias. Deve ter domínio de si, ou seja, domínio próprio, que a Bíblia chama em Gálatas 5 de fruto do Espírito Santo. Ele tem que ter domínio próprio, ou seja, ele não pode ser alguém que se descontrola facilmente. E aqui não só fisicamente, mas também emocionalmente. Irmãos, o pastor precisa ser aquela pessoa que dizem hoje, o pessoal gosta de dizer, né? A pessoa gelada, a pessoa fria. Em qual sentido? De que assim, pode estar um caos na igreja que ele consegue se manter equilibrado. O pastor não pode ser aquele que até quando vai corrigir a igreja, é aquele cara que bate na mesa, que grita e tudo mais. Ele precisa ter domínio próprio. E ele precisa ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Ou seja, irmãos, o pastor precisa ser aquele que mais ama a Bíblia na igreja. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Ele tem que ser a pessoa que mais ama a Bíblia na igreja. Ele tem que ser a pessoa que mais lê a Bíblia na igreja. Ele tem que ser. Ele tem que ser. Irmãos, isso aqui é indispensável. Pastor que não lê a Bíblia, ele não deveria estar pastoreando. Ele precisa ser o que mais lê a Bíblia, ele precisa ser o que mais conhece a Bíblia. Porque a principal função dele é compartilhar a Bíblia, é pregar a Bíblia. Como que ele vai ser a pessoa que não lê a Bíblia constantemente? Uma vez um pastor disse assim comigo, numa reunião, é porque pastor não lê, né? Na hora que eu vi, eu já tinha falado, eu falei, fale por você. Falei, fale por você, porque eu leio. Então assim, o pastor tem que ser apegado no mínimo à Bíblia, irmãos. Você não precisa, é importante, mas você não precisa dizer, eu leio tantos livros por ano, mas a Bíblia, você não pode dizer para mim que você não lê. Se você quer ser pastor ou é pastor. Por que é importante? Para que possa exortar pelo reto ensino. Irmãos, o que o pastor faz é assumir o microfone, pegar a Bíblia como espada de Deus e compartilhar ela com a igreja, exortando a igreja. Paulo fala a Timóteo que precisa manejar bem a palavra da verdade. Portanto, o pastor precisa ser, e essa aqui é uma regra indispensável, ele precisa ser o que mais conhece a Bíblia, ele precisa ser o que mais lê a Bíblia, o que mais tem entendimento da Bíblia. Porque uma das principais funções dele, as duas principais funções dele é orar e pregar. Se ele não conhece a Bíblia, como que ele vai pregar? Você já ouviu uma pregação cansativa no sentido de você falar assim, eu não entendi nada. Falou e não falou nada. Está faltando um apego, provavelmente, à palavra de Deus. Amém? E por fim, para exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizam este ensino. Eu não vou enfatizar muito nisso, que vai ser a pregação da semana que vem. Mas não só ensinar a igreja, exortar a igreja de acordo com a palavra, mas ele tem que conhecer a palavra para também contradizer, para poder convencer os que contradizem o ensino. Ou seja, vai ser o tema da próxima pregação dos próximos versos. No meio da igreja sempre existe, desde o seu início, falso ensino, falsa pregação. O pastor tem que ser aquele apegado à palavra para ensinar a igreja e saber também confrontar e mostrar para a igreja os falsos ensinos da igreja. Essa semana eu recebi um documento, um Word de uma pessoa, de um cristão da igreja,
onde ele escreve nesse documento a visão que ele tem de casamento na Bíblia. Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, totalmente corrompida a visão dele de casamento. O pastor tem que ter conhecimento bíblico suficiente para saber identificar para ele e para mostrar para a igreja os falsos ensinos na igreja. Amém? Por que todo esse zelo com a igreja, Lucas? Atos 20, 28 diz assim, Paulo dizendo aos líderes da igreja em Éfeso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, o qual ele comprou com o próprio sangue. Os pastores lideram a igreja que Deus comprou com o próprio sangue. Eu preciso levar a igreja a sério como pastor, porque eu estou liderando um povo por quem Jesus foi para a cruz do Calvário. Jesus foi para a cruz do Calvário por vocês. Jesus deu sua vida por vocês. Jesus deu o sangue dele por vocês. Como que eu não vou lidar com vocês de forma séria? Como que nós não vamos tratar especialmente a função de liderança da igreja de forma séria? Todas as decisões da igreja são tomadas com seriedade, porque a igreja é o povo por quem Jesus deu a vida no Calvário. E quando eu desprezo ou trato de qualquer jeito a igreja, eu estou desprezando e tratando de qualquer jeito o povo por quem Jesus foi para a cruz do Calvário. Que Deus me livre de fazer uma coisa dessa. Fique de pé, vamos orar. O que podemos aprender com isso? Em primeiro lugar, não se engane com esses movimentos modernos contra a igreja organizada e contra o pastorado. Porque nós vimos só por esses versos de todos os do Novo Testamento que a igreja é organizada e é organizada com pastores. Em segundo lugar, assim como Paulo também, devemos ter na igreja uma visão de plantar novas igrejas e organizá-las da forma correta. Em terceiro lugar, que venhamos ser rigorosos, sérios e observar os requisitos que Deus estabeleceu para os pastores. Isso aqui não é uma lista que a igreja metodista wesleyana inventou, que a igreja quadrangular, que outras igrejas inventou. Essa é uma lista que Deus deu. Que possamos, como igreja local, como denominação, levar a sério esses requisitos. Sejam antes de eleger os pastores e depois observá-los constantemente no exercício do seu ministério. Que nenhum pastor nessa igreja esteja acima da palavra de Deus. Que a autoridade máxima seja o próprio Deus através da palavra. Se eu cair em um desses requisitos aqui, que a igreja se reúna, os irmãos sérios, os líderes sérios, maduros, e me coloquem em disciplina, juntamente agora com a denominação. Amém? Se eu perseverar em não me adequar a esses requisitos, que eu seja tirado da minha função. Não é excluído da igreja necessariamente em primeiro lugar, mas tirado da minha função. Que estejamos também como igreja preparados para isso acontecer. Porque só Deus conhece o futuro. Que Ele me conserve o pastor Jefferson e todos os pastores, mas a gente precisa preparar a igreja para, infelizmente, se casos desses como acontecer. E se acontecer, por mais que vocês possam gostar de mim, que a palavra esteja em primeiro lugar. E por último, oremos para que Deus nos dê, na Igreja Metodista Wesleyana em Conselheiro Lafayette, pastores que cumpram esses requisitos e permaneçam fiéis a esses requisitos. Vamos orar por esses propósitos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, obrigado, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado por nos instruir nesta manhã a respeito dos pastores íntegros que devem ser constituídos na Tua igreja, Pai. Nós te louvamos porque estes são requisitos que, infelizmente, muitas igrejas hoje pararam de observar, Pai. Mas nós queremos ser uma igreja fiel à Tua palavra, uma igreja que é dirigida pela Tua palavra, uma igreja onde a Tua palavra está acima de todos e qualquer um, Senhor. Deus, que nós possamos entender
como cristãos, como igreja, Senhor, a importância da organização da igreja, a importância da constituição de pastores na tua igreja para organizá-la e mantê-la organizada, mas que também, Pai, que possamos entender e levar a sério como igreja os requisitos pastorais, os requisitos que o Senhor estabeleceu para aqueles que desejam ser pastores, Pai. Que não apenas eu, Lucas, não apenas o pastor Jefferson, Daniel e todos os pastores já constituídos da Igreja Metodista Wesleyana em Lafayette, Pai, mas que todos aqueles que estão já desejando ser pastores, todos aqueles que serão pastores, Pai, bem como também o pastor Paulo, Deus, que todos nós, Pai, que todos nós possamos nos adequar, possamos ser homens, Senhor, que estejam de acordo com os requisitos que o Senhor estabeleceu, para aqueles que desejam ser pastores e para aqueles que são pastores, Pai. E que por fim nós oramos, que possamos ter uma igreja madura, uma igreja fiel, que entenda a seriedade desses requisitos e tenha maturidade, esteja preparada para, se for preciso, agir, Senhor, de imediato para disciplinar seus pastores e, se for preciso, até mesmo destituí-los caso eles se coloquem de forma repreensível e de forma repreensível permanentemente no ministério. Que essa igreja possa chegar a essa maturidade e que possamos, Deus, em todos os quesitos de organização da igreja, e especialmente o pastorado, entender que a seriedade ao lidar com isso seja devido o fato de que nós somos a tua igreja, que o Senhor deu a tua vida. Que possamos levar e lidar com a tua igreja com seriedade e temor, pois estamos lidando com o povo pelo qual o Senhor deu a tua própria vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Por último, eu fiz aqui uns convites aqui, para a gente poder dar para os amigos, parentes, para nos fazer uma visita com o horário do domingo no culto, do horário do culto no domingo e da reunião de oração. Vai ter ali no final ali, pegue pelo menos uns 3 e convide 3 amigos, 3 parentes que não sejam membros. Dens. Que não sejam membros de outra igreja frequentes, né, e tudo mais. Convide eles para estar com a gente, né, para estar vindo, visitando, e se gostarem, a permanecerem com a gente. Amém? Fui avisado aqui que hoje é aniversário da nossa irmã Miralda. Vamos fazer uma oração por ela? Vem cá, minha irmã. Vamos orar por você, pela sua vida, para que o Senhor abençoe, né? Abençoe sua família, pode.